Fala moçada, bem-vindos ao canal Pensar Ciência. Assunto da aula de hoje, dilatação linear térmica. Nós vamos falar só dos sólidos, ok? Líquidos e gases, assunto que a gente vai deixar para depois. E para você compreender a ideia de dilatação linear, a gente vai precisar retomar o conceito de temperatura. Vejamos, a gente microscopicamente entende a temperatura como a energia cinética média das moléculas de um sistema. Por que eu estou fazendo esse gestinho aqui com os dedos bem ridículo? Para você imaginar duas partículas que constituem um corpo vibrando, oscilando em torno de um ponto fixo, já que nós estamos falando de uma estrutura sólida, onde as partículas não têm liberdade para transitar no interior do sistema, umas passando pelas outras. Elas vão ter vizinhos fixos. O que ocorre? Todo sistema, como é o caso, por exemplo, desse apagador, ele é tridimensional. Às vezes uma dimensão acaba se destacando mais do que outra, mas de certa forma todo sistema é tridimensional. Ele tem largura, altura e profundidade, ok? Então você vai ter alinhamento de átomos nessa direção, alinhamento de átomos ou moléculas, enfim, eu vou generalizar chamando de partículas nessa direção e alinhamento de partículas nessa direção. Ou seja, as partículas se encontram oscilando em torno de pontos fixos, com vizinhos fixos, acima, abaixo, à esquerda, à direita, à frente e atrás. Ok? Então, o que nós vamos imaginar? Suponhamos que o meu sistema de partículas, aqui eu representei uma única direção, que é o que nós poderíamos chamar de largura ou comprimento da peça. Mas a gente tem que imaginar que isso ocorre para cá e para cá. Vamos imaginar que eu forneci calor a esse sistema sem que ele mudasse de estado físico. O nível de agitação das partículas vai aumentar. E aumentando esse nível de agitação, elas passam a oscilar com amplitudes maiores em todas as direções, de maneira que a distância média entre elas vai aumentar. Aumentando a distância média entre elas, aquilo que tinha um determinado comprimento inicial, que eu chamei de L0, passa a ter um comprimento maior. Claro que se eu resfriar o sistema, vai acontecer o contrário. Em vez de eu ter uma expansão, as partículas vão agitar com energia menor, vão acabar oscilando em amplitudes menores e a distância média entre elas vai diminuir. Então eu vou ter uma contração. Então, o que é uma expansão? É uma dilatação positiva. O que é uma contração? Uma dilatação negativa, mas ambos são dilatação. Cuidado para não se confundir com a ideia de que dilatar é aumentar de tamanho. A dilatação compreende, desculpem, a mudança de tamanho, a mudança das dimensões do sistema. Então, se o sistema mudou de dimensão para mais ou para menos, ele dilatou. A diferença é que ela pode ser positiva ou negativa, expansão ou contração, respectivamente. O que nós temos aqui, então? Basicamente, houve uma expansão, o comprimento passou de L0, comprimento inicial, para L, comprimento atual. Está aqui, ó, L0, comprimento inicial. Do que dependeu isso? Fundamentalmente, dependeu de uma variação de temperatura. Por quê? Porque se a temperatura variasse um pouco, e um pouco mais, e um pouco mais, a distância, a amplitude de oscilação vai ficando cada vez maior. Então, quanto mais eu faço a temperatura variar, mais o sistema dilata, seja positivo ou negativamente. Tá? Do que mais dependeu isso? Eu tenho aqui, representei, vocês imaginariamente podem criar na sua cabeça a representação de 5 partículas. A gente sabe que qualquer sistema que eu representar aqui para vocês vai ter zilhões de partículas, mas eu pedi para você prestar atenção em apenas 5 delas. Com 5 partículas, cada par de partículas
aumentou o seu distanciamento de um determinado valor. Se eu tivesse uma sexta partícula aqui, a sexta partícula estaria representada aqui. Então, quanto mais partículas eu enfilero, mais o sistema aumenta de tamanho. Portanto, isso que a gente está chamando aqui de ΔL, variação do comprimento, que a gente vai chamar de dilatação linear, ela é a diferença entre o comprimento que tem e o que tinha. E ela vai ser tanto maior quanto maior o número de partículas que eu tiver alinhados. Ou seja, quanto maior o comprimento inicial da peça, mais essa peça vai dilatar. Por isso, o comprimento inicial é fator fundamental para o cálculo da dilatação de um sistema. E do que mais vai depender? Bom, intuitivamente, você acha que ferro, borracha, alumínio, madeira dilatam para uma mesma variação de temperatura numa mesma quantidade? Eu vou dar uma paradinha no vídeo e vou mostrar isso para vocês agora. Voltei aqui com 3 elementos, ó. Borracha, alumínio e madeira. Suponhamos que eu, com uma serra, cortasse os 3 de maneira a deixá-los todos com o mesmo comprimento inicial. Então esquece esse pedaço. Aí eu aqueço de 20 para 50 graus Celsius esta barra de madeira, que é uma régua, dos mesmos 20 para 50 graus Celsius este pedaço de borracha, e dos mesmos 20 para 50 graus Celsius esta barra de alumínio, ok? Você acha que as partículas que constituem cada um desses materiais responderão da mesma forma ao aquecimento de 20 para 50 graus Celsius? Nós estamos falando de uma variação de temperatura correspondente a 30 graus Celsius. Vocês acham que eles responderiam exatamente com a mesma variação de dimensões? Partículas que constituem arranjos atômico-moleculares completamente diferentes? Acredito que a sua intuição está lhe dizendo que não. Arranjos atômico-moleculares diferentes responderão a variações de temperatura de maneiras razoavelmente diferentes. Então, dependendo do material que você estuda, isso aqui pode aumentar um pouco mais ou um pouco menos para o tamanho final da peça. Por isso que a gente costuma dizer que a dilatação linear de um sistema também depende do material de que esse sistema é constituído. E para isso, a gente faz uma tabela de valores associados ao que nós chamamos de coeficiente de dilatação linear. Professor, como assim linear? Bom, eu disse a vocês que todo sistema é tridimensional. Tem altura, tem comprimento e tem profundidade. Só que alguns sistemas têm uma das dimensões se destacando em relação a outras. Por exemplo, imagine que você tem aqui um fio de cabelo. O fio de cabelo ele tem um comprimento considerável. Se for de uma pessoa que usa cabelos compridos, ele pode chegar a isso ou mais. Mas o que dizer da sua altura e da sua espessura? A quantidade de partículas alinhadas no comprimento é muito maior do que a quantidade de partículas alinhadas na altura e na espessura. Então a gente, apesar de saber que está trabalhando com 3 dimensões, acaba desconsiderando 2 delas. Considerando uma só, a gente estuda a variação de tamanho da peça, ou seja, a dilatação linear. Por quê? Porque só vai estudar a dilatação no seu comprimento. Não vai estudar a dilatação na altura e não vai estudar a dilatação na espessura. Agora, se eu tiver, por exemplo, uma peça como essa, onde a espessura, a altura e a largura têm dimensões compatíveis, aí eu vou ter que estudar as 3 dimensões. Então a gente começa com um estudo mais simples. Essa barra aqui, por exemplo, ela pode ser imaginada com uma dilatação linear muito superior ao que você vai ter na espessura e na altura. Então aqui vale a pena a gente fazer o estudo da dilatação
só no comprimento, que nós chamamos de dilatação linear, ok? Quando eu for estudar a largura e a altura, aí a gente vai falar de uma dilatação em duas dimensões, a base e a altura, dilatação superficial. E quando a gente for trabalhar com esse carinha aqui, a gente vai estudar dilatação nas três dimensões e vai chamar de dilatação volumétrica. Como nós vamos calcular isso? Bom, nós vimos que depende das dimensões iniciais, no caso dela ser linear, só do comprimento. No caso dela ser superficial, vai depender da área. E no caso dela ser volumétrica, vai depender do volume. Depende também do material, no caso dela ser linear, coeficiente de dilatação linear. No caso dela ser superficial, coeficiente de dilatação superficial. No caso dela ser volumétrica, coeficiente de dilatação volumétrica. E depende da variação de temperatura. Há duas maneiras de calcular. Uma delas é, você mede a peça antes, esquenta ou esfria, mede a peça depois e faz a diferença entre o tamanho que tem e o tamanho que tinha, resolver o seu problema. A outra é você fazer a conta sem que a peça ainda exista, que é o que a gente chama de projeto. Se você for projetar uma ferrovia, você não vai construir a ferrovia, esperar um dia quente para depois fazer o seu estudo, porque pode acontecer de ocorrer o que você está vendo na imagem agora. Ou seja, os trilhos expandiram mais do que o previsto e entortaram completamente. Nossa, professor, o engenheiro que bolou essa imagem fez essa burrada? Não. Essa imagem se refere a um vagão combustível que tombou, pegou fogo. Então a temperatura atingida foi muito maior do que a prevista no projeto. Por isso que os trilhos ficaram todos retorcidos. Eles começaram a crescer, encostaram um no outro, não tinha mais para onde expandir, começaram a envergar e a estrutura ficou toda retorcida. Então como é que se faz esse projeto? Para a dilatação linear é muito simples. Você multiplica o comprimento inicial, ou seja, a dimensão inicial da peça, pelo coeficiente de dilatação linear e pela variação de temperatura que o sistema sofreu. Ok? Você executando esse produto, obtém então o resultado da dilatação linear prevista no seu projeto. Aí você cria o seu projeto e efetivamente bota a estrutura para funcionar. Só fiz uma correçãozinha aqui, porque estava muito feio e quem tem toque não consegue ficar olhando para a lousa e se sentir à vontade. E se a dilatação for superficial? Se a dilatação for superficial, você precisa fazer o cálculo de uma outra maneira. Como de uma outra maneira? Você vai aplicar essa fórmula à base, vai aplicar essa fórmula à altura e vai demonstrar, eu vou depois preparar uma aula para demonstrar, para quem tiver curiosidade, quiser se aprofundar um pouquinho mais, que no final das contas, há a se considerar a dilatação sofrida pela área desta superfície, a dilatação superficial, correspondente à área inicial da estrutura, multiplicada pelo dobro do coeficiente de dilatação linear, multiplicada pela variação de temperatura. Então, eu vou depois preparar uma aula para demonstrar essa fórmula. Ela parece intuitiva, mas está faltando um pedacinho aqui que a gente acaba desprezando porque, de fato, ele é muito pequeno. Por quê? Se você considerar o dobro de alfa, duas dimensões, como sendo não o coeficiente de dilatação linear, mas o coeficiente de dilatação superficial, você pode reescrever essa fórmula assim, ó. A variação na área corresponde à área inicial vezes um beta, que seria o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. E nesse caso, você teria duas estruturas muito parecidas, esta e esta. Como a gente já está habituado, né? A gente costuma
costuma dar um nome idiota para memorizar essas fórmulas. Aqui, por exemplo, aqui, ó, vou ter que pedir perdão para vocês. Eu falei em dilatação linear, escrevi aqui, na hora de copiar, eu acabei copiando errado. Isso aqui não é delta só, né? É delta E, dilatação linear ou variação no comprimento. Agora está correto. Quando eu ia falar o nome idiota da fórmula, eu percebi que tinha esquecido isso aqui. Mas eu tenho certeza que vocês vão me perdoar por isso, né? Então, essa fórmula recebe o nome de loló do alfaiate, ok? Loló do alfaiate. E essa aqui é a versão bidimensional do loló do alfaiate, onde você troca o comprimento pela área e o coeficiente de dilatação linear pelo coeficiente de dilatação superficial. É claro que eu gostaria de continuar aqui para falar da dilatação em 3 dimensões, mas a minha lousa acabou. Então aqui eu só tenho a parede. Logo, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa no vídeo, vou apagar tudo isso aqui e vou voltar falando para vocês sobre como é que se chega à dilatação volumétrica. Já volto. Então, de volta aqui com o nosso estudo, vamos falar um pouquinho da dilatação volumétrica, não é? Retomando a linear, loló do alfaiate, a dilatação linear sofrida por um sistema depende do tamanho inicial da peça, do comprimento inicial da peça, do coeficiente de dilatação linear e da variação de temperatura. No caso da superficial, você troca o comprimento pela área, o coeficiente de dilatação linear pelo coeficiente de dilatação superficial, beta, que é o dobro de alfa. E na volumétrica? Na volumétrica também é possível fazer a demonstração, ok? Nós não vamos demonstrar aqui, mas depois de feita a demonstração, você conclui que o que sobra é uma estrutura tridimensional do loló do alfaiate, onde você vai trocar o comprimento pelo volume, o comprimento inicial pelo volume inicial, o coeficiente de dilatação linear pelo coeficiente de dilatação volumétrica gama, e mantém a variação de temperatura. Lembrando que a estrutura tridimensional apresenta gama igual ao triplo de alfa, ok? Então aqui eu tenho o dobro de alfa, aqui eu tenho o triplo de alfa. Detalhe, quando você acompanhar a demonstração, se tiver curiosidade, quiser se aprofundar um pouquinho mais nisso, você vai perceber que haverá um complemento aqui, só que ele é desprezível, ok? Bom, deixando a demonstração para lá, vamos pegar um exemplo para a gente ver se você entendeu mesmo o que é dilatação. Eu tenho aqui duas ligas metálicas soldadas uma na outra. Uma é constituída pelo material 1, cujo coeficiente de dilatação linear é alfa 1. A outra é constituída pelo material 2, cujo coeficiente de dilatação linear é alfa 2. E eu sei que o coeficiente de dilatação linear do material 1 é menor que o do material 2. A pergunta é a seguinte: aquecendo o sistema, fazendo com que ele sofra uma mesma variação de temperatura, qual vai ser a configuração final dessa estrutura, quando você olhar para ela? O que você tem que imaginar? Vamos imaginar que eu vou, então, provocar um aquecimento, ou seja, eu estou te garantindo que a temperatura atual é maior que a temperatura inicial. Então, ambos irão expandir. A expansão vai ser dada por igual? Depende. Nós estamos falando de estruturas que têm um comprimento prevalecendo sobre a altura e a espessura, embora ele não tenha falado nada da espessura. Se ele não falou nada, quem vai decidir se ela é grande ou pequena sou eu. Eu decido que ela é desprezível, ok? Para facilitar a minha vida. Né? O comprimento das duas vai dilatar dependendo do comprimento inicial de cada uma, mas elas têm o mesmo comprimento inicial. Então, daquilo que depender do comprimento inicial, elas vão dilatar a mesma coisa. Vai depender também do material. Naquilo que depender do material, a 2 dilata mais que a 1, porque o coeficiente de dilatação linear da 1 é menor que o da 2. Então, essa tende a crescer mais do que essa. Só que tem um detalhe, elas estão soldadas. E do ponto de vista da variação de temperatura, ambas sofreram a mesma variação de temperatura. Então, quem vai decidir aqui quem dilatou mais ou quem dilatou menos é o coeficiente de dilatação linear. E por isso eu já sei que a vermelha, a de baixo, vai aumentar mais de tamanho. Agora imagina, uma
soldada na outra. Não tem como uma avançar em relação à outra. Quando essa tentar avançar, está grudada aqui, elas foram soldadas. O sistema tende a curvar, envergar, que nem você viu lá nos trilhos, mas por uma outra razão. E como é que vai ser essa curvatura? Fique atento, ó, o de baixo começa a crescer, então as partículas de baixo começam a se afastar mais do que as de cima. O sistema tende a fazer isso aqui, ó. Ele tende a envergar para cima. Por quê? Guarde essa informação, essas questões são muito clássicas, elas caem muito em vestibulares. O sistema sempre curva para o lado que ficar menor. O lado que ficar maior vai obrigar o sistema a curvar na direção do lado que ficar menor. Quem vai ficar menor é o de cima ou o de baixo? O de baixo dilata mais que o de cima. Houve um aquecimento, a dilatação é positiva, uma expansão. Então, esse vai aumentar mais de tamanho do que o azul. Consequentemente, o sistema vai curvar para cima. Então, você deveria dizer que isto aqui é falso e que isto aqui é verdadeiro. Essa vai ser a configuração final do sistema. Nós teremos outras aulas para resolver mais exercícios associados à ideia de dilatação térmica de sólidos. E se você gostou dessa aqui, já vai lá dar um joinha. Se não quiser perder as próximas, inscreva-se no canal para que você seja avisado assim que elas forem postadas. Grande abraço a todos e até a próxima.